Vamos nessa aula falar sobre o Singleton, né? Singleton é um padrão de projeto criacional, como a gente viu na aula passada, que eu mostrei lá o refactoring.guru. Você já sabe que ele é um padrão de projeto que é classificado, que é categorizado como criacional. Então você já sabe que nós vamos mexer em algo relacionado à criação de objetos. A grande ideia do Singleton é que ele garanta que essa classe tem apenas uma instância, tá certo? Ele quer garantir, você não vai poder, você não vai poder criar duas instâncias de uma mesma classe. Então ele vai garantir que essa classe só vai ter um objeto e ele vai ser acessado sempre esse mesmo objeto. Nós não vamos fazer new duas vezes nesse objeto. Se ele não existir, ele vai dar um new, e na próxima vez que ele for chamado, ele não vai dar um new, ele vai retornar a mesma referência, né? Singleton é exatamente isso aí. Ele fornece um ponto de acesso global a essa instância que sempre vai estar lá esperando, tá? Então, resumindo, o Singleton é isso, tá? Você vai ter um ponto de acesso global para que essa instância seja acessada de forma globalmente para a sua aplicação, e ele vai garantir, né, que a sua instância, que o seu objeto seja instanciado uma vez. Se ele por acaso nunca foi instanciado, ele vai dar o new, vai instanciar, e da próxima vez, em algum outro ponto, se ele precisar ser chamado, ele não vai dar o new novamente, ele vai apenas chamar a referência do que foi criado anteriormente, tá? Parece um pouco confuso, mas a gente vai fazer aqui na prática e você vai entender exatamente como funciona esse design pattern. Um exemplo muito comum disso é instâncias de conexões de banco de dados. Por exemplo, quando você vai fazer várias rotinas, vamos supor que você vai fazer uma consulta no banco de dados, vai fazer uma inserção no banco de dados e depois vai fazer um update, né, uma atualização do seu banco de dados. Isso na mesma rotina. Não faz muito sentido, né, a gente ter que fazer a conexão aqui, fazer uma outra conexão aqui e fazer uma outra conexão aqui, né? O que o Singleton pode te ajudar nisso? Você pode criar na primeira vez a conexão, você faz o new lá, aquela coisa toda, faz a instrução de select. Na segunda vez, ao invés de instanciar, ele vai pegar a referência da primeira conexão. Ele não vai criar novamente uma nova conexão. Para que essa nova conexão? Então ele vai pegar essa referência e vai utilizar para fazer o update e também o insert, né? A inserção e a atualização. Esse é um exemplo clássico, tá, de uso do Singleton, certo? Vamos fazer um exemplo um pouco parecido, mas não vai ser relacionado a banco de dados, exatamente para retirar essa complexidade, para não precisar ter toda uma infra de banco de dados aqui no nosso exemplo, mas você vai entender da mesma forma porque segue a mesma ideia. Aí você pode me falar, mas Kilderson, você pode fazer muito bem isso com o construtor, não? Infelizmente não, porque o constructor, né, o método construtor, ele por natureza, ele sempre vai instanciar, ele sempre vai precisar do new, certo? Então não tem como fazer isso no construtor, por isso que existe uma técnica para a gente fazer o Singleton de forma eficaz, tá? E não é usando diretamente o construtor. Então vamos aqui para nossa tela para fazer o nosso exemplo, tá? É um exemplo bem simples, tá? Vocês vão entender esse exemplo de forma integral, acredito, tá? Eu vou aqui abrir as tags do PHP e vou aqui criar uma classe chamada Logger, né? Que é fazer logs, né? Você deve saber. Se você não sabe, você está sabendo agora, certo? Nós vamos criar aqui um atributo privado e estático, tá? Você já sabe o que é um atributo estático, chamado instance. Chamado de instância, né? De instância em inglês. E ele vai receber o seu valor padrão inicial nulo. E esse instância que vai ser o grande, né, vai ser o grande tchan aqui do nosso Singleton, né? Eu vou até colocar aqui o type dele, né, no PHP doc, né, que vai ser logger, né? E o tipo desse atributo vai ser da própria classe logger, certo? Então, essa instância ela vai ser estática, tá bom? Vocês vão entender o porquê. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um private file handler, tá? Vocês vão entender também o porquê desse file handler. Ele vai ser um resource, tá bom? E aqui eu faço o seguinte, ó, public function ou public static function, uma função estática, você também sabe o que é isso, um método estático, get instance, certo? E esse camarada, ele tem que receber, né? Ele vai ter que receber uma instância de logger, certo? Então é aqui que começa a brincadeira, ó. É aqui que começa a brincadeira. Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, ó. Private function underline constructor. Opa, peraí, Kilderson, mas aí a gente não fazia o constructor como public? Sim, a gente fazia como public, mas aqui nós vamos fazer como privado. Sabe por quê? Para evitar do camarada fazer, no caso, logger igual a new logger, tá? A ideia é que o cara não faça, que o usuário, né, quem vai consumir essa classe, não faça isso aqui.
e sim que ele faça logger é igual logger, dois pontos, get instance, certo? Geralmente tem alguns lugares que chamam só instance, tem outros que chamam build, entendeu? Então a ideia é que seja get instance, tá? Que eu chame, que eu invoque, que eu consiga trazer uma instância de logger através do get instance e não do new logger, tá? É por isso que a gente bota aqui nosso constructor como private, tá? Exatamente para evitar isso. Mas aí aqui no meu constructor, eu vou fazer o seguinte, ó. This file handler, certo? Vai ser igual a fopen. Isso aqui é uma função do PHP, não se atentem a isso aqui, tá certo? Eu vou já explicar o que, que vai ser feito aqui. PHP, stdout. E eu vou fazer a escrita, tá certo? Isso aqui, pessoal, eu tô só apenas abrindo um caminho aí na memória para poder escrever um arquivo físico, tá? Então, relevem isso aqui, tá certo? Vocês vão entender, o que importa aqui é o resultado final com o singleton, tá certo? Eu queria só simular aqui um logger bem facinho para você entender o mais mundo real possível, né? Então vamos lá. No get instance é onde vai acontecer toda a brincadeira, ó. Olha como a gente vai fazer, ó. If se for, vou botar aqui a função is new, se a nossa, deixa eu botar static, ó, static, se o nosso instance, né, nosso atributo instance for nulo, certo? Se ele for nulo, aí sim eu vou fazer, né? Se ele não existir, se ele nunca foi instanciado nenhuma vez, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer static, eu vou mudar o valor dele, né? Instance vai ser igual a new logger, certo? Eu posso fazer assim, tá, gente? New logger, eu posso fazer assim, como eu posso fazer também assim, ó, certo? É a mesma, seria o mesmo, entre aspas, o mesmo resultado, tá? E aqui eu faço um return self instance. Ok? Então entendam lá, vamos tentar fazer um fluxo aqui, tá certo? Quando eu chamar a primeira vez, o nosso instance vai ser nulo, né? Então ele vai entrar aqui, vai instanciar e vai retornar o self instance. Chamei na segunda vez, esse cara já não é mais nulo, ele já vai ter uma referência aqui da instância, então ele não entra aqui e retorna a instância. Entendeu? Então isso aqui, a ideia é que ele só entra nesse if uma única vez, né, para instanciar. Depois ele vai retornar somente a instância. Tá vendo que legal? É uma estratégia muito utilizada, certo? Isso aqui. E amadas por um, odiadas por outros, né? Mas isso não vem ao caso. E vamos continuar a implementação. Isso aqui foi só a espinha dorsal do nosso logger, tá? Vamos criar aqui uma função public function log, certo? Ele não vai retornar nada, né? Tá aqui void. E aqui eu vou receber uma string message, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável chamada date, que vai ser date ymd, aqui HIS, certo? Essa variável vai apenas guardar a data e a hora atual nesse formato aqui, ó. Y, que é o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? Somente isso. E aqui eu vou dar um fwrite, que vai ser... no caso, eu tenho que saber de onde eu vou, no caso, handle, né? Handling, aonde eu vou fazer essa escrita. Eu vou, no caso, colocar aqui no this file handler, foi isso que eu coloquei? Foi. E aí, o que é que eu quero escrever nesse resource, né? Eu vou escrever, no caso aqui, deixa eu botar aqui aspas duplas, que eu posso fazer interpolação. Date, no caso, 2 pontos, espaço, vou botar message, certo? E aí eu vou botar aqui uma quebra de linha. PHP and offline. Ok? Simples assim, tá certo? Simples assim. Nossa classe, ela tem, no caso, getInstance e log, tá? Vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou até forçar um erro aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, logger, vai ser igual a new logger, é para ele não permitir eu fazer isso aqui, porque o meu construtor, ele tá private, tá lá? Tá certo? Então vamos lá fazer esse teste. Deixa eu botar aqui PHP, index.php. E olha só, call to private logger construct for invalid context, né? Então não posso fazer a chamada do construct porque ele está privado, né? Isso aí você deve ter pegado já, porque você já fez a aula de visibilidade e já entende como funciona isso aqui, tá? Então a ideia é que eu faça logger get instance. Isso aqui é que eu posso fazer. Se eu executar do jeito que está aqui, ó,
Ele não faz nada, mas não deu nenhum erro, tá bom? E a ideia é que eu faça dessa forma aqui, né? Logger. Na verdade, eu nem preciso dessa variável, eu posso fazer diretamente assim, ó, get instance log. E posso dizer aqui, ó, cadastrando usuário Kilderson Senna. É Kilderson Senna, por exemplo. Posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer um outro log aqui. Cadastrando... tá cadastrando, né? Cadastrando... deixa eu lá. Grupo de usuário admin. Tô fazendo os logs da minha aplicaçãozinha. E tô fazendo 3 chamadas aqui, ó. Cadastrando, por exemplo, as permissões de acesso, né? Geralmente logs, ele acessa arquivo ou banco, certo? Então imagine que se fosse arquivo, fazer um acesso a arquivo como a gente está fazendo aqui. Ele faria, no caso aqui, se fosse um modo convencional, ele acessaria esse arquivo 3 vezes, né? Abria 3 vezes, né? No caso teria 3 referências 3 vezes. No caso ele executaria isso aqui 3 vezes, ó, fazia abertura, entre aspas, do recurso 3 vezes e ia escrever 3 vezes, né? Em 3 instâncias diferentes, né? Nesse caso aqui não. Nesse caso, ele vai abrir somente uma vez e vai escrever nessa mesma referência. Então, ele vai ter somente uma conexão, né? Um singleton, né? No caso, vamos testar aqui, ó. Olha só, ele escreveu, ó, tá vendo? Ele escreveu aqui bonitinho. E outra coisa, você pode até fazer um teste aqui, ó, rapidinho. Echo instanciei. Vou botar aqui PHP and offline. E aqui eu vou colocar, ó, echo retornei a referência. A referência. Certo? Até pra gente ver como vai funcionar isso aqui. Na verdade, se eu colocar aqui, ele vai sempre retornar isso daqui, né? Mas vamos lá, vou colocar só isso aqui então, ó. Certo? Se ele instanciar, ele vai imprimir isso aqui, senão ele não vai imprimir nada, né? No caso, ele tem que imprimir o instanciei só uma vez, não é isso? Então vamos testar aqui, vamos testar. Vamos testar aqui. E olha só, instanciei. Só deu algum errinho aqui, esqueci de botar o... Pera aí, vamos corrigir, deixar tudo bonitinho. Em offline, certo? Vamos fazer novamente. Tô todo confuso aqui. Vamos lá. Olha só, ele instanciou somente uma vez. Aí fez o cadastro, depois usou a referência, depois usou a referência. Então a ideia do singleton é exatamente fazer isso aqui que a gente fez agora com essa parte de log. E muito utilizado para log, para conexões em geral, de forma de banco, serviços também é muito utilizado isso aqui, tá certo? Espero que você tenha entendido como funciona o singleton e espero que quando você bater o olho nisso aqui, ver esses get instance, que geralmente tem nomes, né? São nomes padrões também. Você já sabe que é um singleton e você já sabe como funciona tudo por detrás dos panos, tá bom? Enquanto você então, na próxima aula.